Bom dia, Natália. Bom dia. Agora a gravação. Ok? Então, oficialmente, bom dia a todos. Nós temos já a Natália, acho que a Elisiane e a Denise, que vão apresentar, certo? Marco Aurélio, você está sem vídeo, mas eu acredito que você também é um dos apresentadores, é isso? Isso. Ótimo. Então, Agora estou somos com o nós vídeo. quatro. Bom dia. Então, professora Raquel, por favor, podemos seguir a sua ordem. Eu estou com os 4 vídeos abertos aqui. Tá certo. Bom dia a todos. Bem-vindos ao 25º SEMEAD. Estamos, então, na sessão de apresentação de trabalhos número 5, na sala 21, que é uma sala virtual, né? Essa é uma prerrogativa que temos dessa flexibilidade, né? Nós estamos tendo sessões presenciais aqui no SEMEAD, algumas também virtuais, o que facilita, né, a presença e a participação de quem está disperso aí geograficamente em algum lugar do mundo, né? Então, bem-vindos a todos, espero que seja uma sessão bastante interessante. Nós temos 4 trabalhos hoje que serão apresentados. Então, inicialmente, a gente vai ter o trabalho, a estratégia de um banco digital, sobre a perspectiva da estratégia como prática social. Então, nós temos os vídeos gravados, os autores estão presentes, pelo menos um de cada artigo, e após as apresentações que foram gravadas, nós teremos espaços, então, para debater, tirar dúvidas e fazer complementos informacionais. Ralph, por favor, tu podes projetar, então, para nós, essa primeira apresentação. Ok. Ok, vocês já estão vendo a apresentação? Sim, nós temos aqui presente, então, é a Denise, né, representando esse artigo, mas é uma autoria da Denise, da Márcia, do Jonathan e Luma Luiz, e todos da Universidade Federal do Ceará. Então, sejam muito bem-vindos. Ralph, o som não está saindo adequadamente.
Vocês não estão conseguindo ouvir, é isso? Estava muito no fundo, assim, estava muito baixo e intermitente. O meu volume está no máximo aqui. O volume aqui também está no máximo. Vamos tentar novamente. Melhorou? Não estamos ouvindo. Que estranho. Você escuta? Eu escuto. Denise, deixa eu te pedir um favor. Você consegue projetar do seu? Pode ser que eu esteja com alguma dificuldade aqui no YouTube. Você tem que permitir o compartilhamento, então, de tela de todos os participantes. Eu acho que como anfitrião, tu tens essa prerrogativa. É, E tu vai ter que parar também de apresentar para a Denise poder entrar com a tela dela. isso. Vocês estão escutando e vendo a tela? Sim, Vendo a tela. E escutando? Sim, sim. só você. Tá, obrigada. Quando você iniciar, por favor, nos avise, Denise, porque às vezes tem uma questão de som interno do computador, né? Eu já iniciei. Então, a Então, gente não está ouvindo. Normalmente tem um botão aqui, né? de compartilhamento de áudio. Eu poderia sugerir que, já que a gente está assistindo aí a apresentação sem o som, a pessoa que fez, né, Bem, possa ir falando, que aí não se perde muito tempo, né? Eu acho que eu achei o botão. Tá. com a Normalmente, autoria do colega Jonathan Cavalcante Silva e da professora Luma Louise Perfeito. Souza Lopes. Deu certo, né? pode continuar. Os três também da Universidade Federal do Ceará. Dando um pouco aqui de contexto sobre esse artigo, no fim dos anos 2000, né, o mercado financeiro ele investiu tempo e recursos, né, em soluções de inovação para aumentar a segurança das transações eletrônicas dos bancos, né? E com isso, a relação entre os bancos tradicionais e os clientes ela foi simplificada, né? O que facilitou com que as transações dos clientes, né, elas pudessem atender um número maior de pessoas e oferecer produtos e serviços mais diversificados. Então, esse avanço tecnológico, essa inovação tecnológica possibilitou com que os bancos eles pudessem atender seus clientes de uma forma mais simplificada, rápida e ágil. Nesse contexto foi onde surgiram as contas digitais, né, os bancos digitais, né? Anos depois, claro. E aqui, bancos digitais, né, a gente define como aqueles bancos,
né, que possuem contas digitais em que para se ter uma conta, o consumidor ele não tem interação nenhuma, né, ele não tem interação alguma com um funcionário do banco ou com uma agência bancária, né? E assim, daí é preciso acompanhar essas inovações, né, das instituições financeiras e compreender como que as estratégias desses bancos digitais são desenvolvidas, né, e são realizadas. Por isso, nós trouxemos aqui essa problemática, né, para entender como que ocorre a estratégia de desenvolvimento de um dos maiores bancos digitais no Brasil, à luz da abordagem da estratégia como prática social. Com isso, nós queremos compreender os principais elementos estratégicos no contexto de desenvolvimento da estratégia de um dos maiores bancos digitais do Brasil, destacando praxis, práticas e os praticantes estratégicos, que são os 3 pilares da estratégia como prática social. Aqui na parte do referencial teórico, para dar um pouco mais de visualização de contexto do que nós trouxemos no artigo, tenho três itens principais, né, que são como que as estratégias operais dos bancos digitais elas são usadas e são desenvolvidas, que aqui no caso, quando nós falamos de bancos digitais, essas estratégias operacionais buscam reduzir os custos da operação, aumentar o volume de transações pela automatização dos processos, né, envolvendo aí muita tecnologia, né, e para aumentar aí o dinamismo desses processos. Quanto às estratégias de marketing, elas sempre buscam compreender o que de fato é percebido como valor pelos clientes, né? Focando muito na experiência e na jornada do consumidor, e aliando sempre a tecnologia a serviços financeiros para inovar na experiência desse cliente. Aqui, a perspectiva que nós estamos trazendo de estratégia com prática social, ela está focada nas pessoas estrategistas, né, como que elas agem, interagem entre si, né, durante todo o processo da criação da estratégia organizacional, né, focando bastante nesse framework que é formado por 3 pilares interdependentes: praxis, práticas e os praticantes, né. Como método, essa pesquisa se caracterizou por ser qualitativa, descritiva, bibliográfica, né, para que nós conseguíssemos confeccionar esse estudo de caso. Os sujeitos da pesquisa foram 3 gestores de um banco digital de varejo, ou seja, de pessoa física, com sede em São Paulo, pertencente a um grupo de empresas, né, cujo ecossistema possui corretoras de investimentos, empresas de educação, uma gestora de recursos, de seguros e um site de finanças. Como coleta de dados, foram feitas entrevistas individuais semi-estruturadas via aplicativo Teams, né, software Teams, e o questionário ele foi feito com 11 perguntas. O período das entrevistas aconteceu entre 27 de junho a 4 de julho de 2002 e o método de análise de dados foi feito por análise de conteúdo das respostas conforme o objetivo geral do estudo. Como resultado, nós temos que os elementos estratégicos do banco digital realmente estão relacionados às demandas do público, ao relacionamento exclusivamente remoto diferenciado com os clientes, às vantagens e ao oferecimento de menores custos, facilidade de acesso e integração com outros serviços. E aqui temos dois bullet points, fragmentos da entrevista que corroboram com isso. Quanto aos pilares da estratégia com prática social do banco digital, nós verificamos que a criação das estratégias se desenvolve a partir dessas interações que existem entre os praticantes, os fluxos em que eles estão envolvidos, que são as praxis, e o meio em que elas ocorrem, né? Assim como as ferramentas que são empregadas por eles, e tudo isso se dando em níveis tanto intra quanto extra-organizacional. Os elementos estratégicos, quando a gente confronta, né, os elementos estratégicos com os elementos estratégicos do banco digital
com os pilares da estratégia como prática social, nós vemos que o modelo de negócio do banco é realmente focado em atender um público específico do varejo, né? E que eles acompanham as ações deles sempre por meio de indicadores, tudo isso com foco em atingir objetivos e desenvolver as estratégias e empregar as estratégias que são elaboradas em conjunto, né? E em conjunto por meio da interação dos times e de agentes externos. Como conclusão, nós temos que os praticantes do banco digital, né? Ou seja, aquelas pessoas que fazem as estratégias do banco, elas trabalham em conjunto, interagem com outras pessoas do ambiente intra e extra-organizacional. Identificou-se que quais ferramentas e metodologias são mais utilizadas por eles e como é que funciona esse fluxo, que os elementos estratégicos estão relacionados com o atendimento das necessidades do público-alvo, ao relacionamento exclusivamente remoto e diferenciado, né, entre os clientes para oferecer menor custo, facilitar o acesso e integração com outros serviços do grupo. Como sugestões de pesquisa, nós trazemos aqui que seria interessante analisar outros bancos digitais como produto digital, de fato, né? A partir disso, pesquisar as estratégias e a entrega de valor desses outros bancos digitais, né, para o cliente e comparar os 3 pilares da estratégia como prática social em bancos digitais e em bancos tradicionais, né? Fazer essa comparação, tanto a nível nacional ou, se houver possibilidade, como internacional. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Denise e colegas autores, né, do artigo. Eu vou abrir inicialmente para ver se alguém tem algum comentário, mas introduzindo já uma questão, Denise, que possa, talvez, ajudar aqui no nosso bate-papo, né? Dentro do seu artigo, né, vocês trabalharam, então, muito com essa questão da estratégia digital, das práticas dos bancos, né, que se reforçaram, especialmente ao longo da pandemia, né? Então, iniciou como um produto digital, mas a gente percebe, né, assim, até dentro de uma visão social, que esse produto passou a ter um protagonismo, né, onde uma parcela bastante significativa da sociedade passa a adotar ele como principal meio, né, de interação para suas transações financeiras, enfim, e toda essa presença dentro do que a gente pode chamar aqui de interações financeiras, né, entre diferentes atores do ambiente, né? Vocês comentaram ali na finalização do trabalho também que essa entrega de valor, ela está bastante evidenciada, né? E eu queria que tu comentasse um pouco a respeito da percepção de vocês em relação a esta entrega de valor, o quanto que a parcela da sociedade acaba se beneficiando, né, com essa presença que acaba transpassando somente aquela função financeira e passa a ser uma função efetivamente de inovação social. Então, não sei se tu quer comentar um pouco a respeito desses resultados. Sim. E também se algum outro colega aqui deseja fazer algum tipo de colaboração. Raquel, muito interessante essa pergunta, porque justamente a gente viu que ao longo da pandemia e também agora no finalzinho, essas inovações tecnológicas que começaram, tipo, há uns 10 anos atrás, ganharam maior reforço, maior notoriedade, né? Tipo, QR Code. Há uns 5 anos atrás eu vi QR Code, mas as pessoas não ligavam, não usavam, né? E com a pandemia, por não ter mais a gente evitar a aproximação física, né? Evitar sair de casa, a gente passou também a não tocar, né, nas pessoas, não ter esse distanciamento físico, então a gente passou a usar mais, né, esses produtos digitais, né? Com o banco foi a mesma coisa, né? E, por exemplo, esse banco que nós estudamos, ele foi criado por volta do finalzinho de 2020 e 2021, por ali. Então, é um banco super novo, né? E que já tem
milhares de clientes. Então, a confiabilidade, a adesão do público, né, a esses produtos digitais, aos bancos, né, também aumentou, né, devido à pandemia também. Então, e a entrega de valor também, tipo, as pessoas que fazem estratégia, né, que foi o foco do nosso estudo ali, entender como que essas pessoas fazem estratégia, como elas entregam valor para o cliente final, também acho que foi uma mudança ali também de mindset, né, na cabeça dessas pessoas, para que realmente elas conseguissem entregar valor, conseguissem entregar serviços que fossem realmente eficientes para o cliente, para que ele realmente não tivesse que se deslocar até uma agência, né? Tá bem, a gente tem aqui a Natália, que eu acho que levantou a mão, né? Natália, quer fazer alguma contribuição, pergunta? Sim, obrigada. Não sei quanto tempo a gente tem, não quero atrapalhar a sessão também, tá? Mas queria cumprimentar aí os autores pelo trabalho. Acho que esse caminho, né, da digitalização dos serviços, especialmente os bancários, não tem mais volta, né? Especialmente porque nós consumidores não temos muito interesse em voltar àquela prática de frequentar agências, então acredito que a transformação digital tenha sido fundamental e os bancos acho que foram os primeiros, né, a enxergarem assim os efeitos dessa transformação, tá? O que eu ia comentar, assim, é mais no sentido de repente, próximas pesquisas, oportunidades, eu não sei exatamente em que ponto essa pesquisa que vocês trouxeram aqui está, né? Então, eu vou trazer alguns elementos que eu achei que poderiam ser interessantes, especialmente no que tange à transformação digital, né? Acho que tem ali os 5 domínios da transformação digital, do Rogers, que de alguma maneira podem ser explorados aí dentro desse trabalho, e especialmente o que diz respeito ali à parte de inovação, tá? Eu vi que vocês trouxeram um pouquinho a questão de indicadores, enfim. Eu trabalho em banco, e o banco que eu trabalho é um banco público, então a gente tem uma realidade bem distinta, assim, aquela realidade de um banco quase centenário, com diversos sistemas legados e com algumas dificuldades que esses bancos digitais modernos já não têm mais, porque eles nascem com uma plataforma única, né, enfim, organizados para esse mundo digital. Eu gostaria de convidar, de repente, a pensar o quão mais simples ou o quão mais efetivo é trabalhar com indicadores dentro de uma visão de sistema que já foi montada para isso, né? E o quanto daqui a pouco isso impacta ali em instituições que tenham um legado, né, que precisa ser conduzido, e aí esse legado ele acaba dificultando um pouco, porque para tu ter um indicador legal, tu precisa ter 3, 4, 5 integrações sistêmicas para conseguir chegar num resultado, ao passo de que esses bancos novos, né, acho que eu posso chamar assim, são bancos que daqui a pouco já têm uma estrutura sistêmica muito mais enxuta, né? Eu não sei, acho que são caminhos assim que me parece fazer sentido dar uma pensada, olhar se daqui a pouco daria para seguir também. Excelentes contribuições. A Natália, ela tem um pezinho, né, dentro desse mundo aí bancário, então é muito interessante a gente ver essa percepção não somente como pesquisador, mas como profissional, né, que respira essa transformação digital que está tão presente, né, nas nossas realidades. Eu ia contribuir também com essa última colocação da Natália, no sentido de, eventualmente, né, como sequência aí de ideias de pesquisa, tentar fazer um comparativo entre aqueles bancos que nasceram digitais para esses bancos mais tradicionais, que a gente sabe que por conta de todo um legado, né, informacional, tecnológico, cultural, muitas vezes, né, que é super determinante nessas escolhas de estratégia, eventualmente essa comparação poderia fazer sentido, assim, né, de como que se percebe essa migração toda para o digital de ambos os grupos, né? Então poderia ser uma boa continuidade. E para fins de colaboração também, não sei se depois vocês vão dar sequência, né, nesses trabalhos, ou eventualmente buscar uma publicação em alguma revista. Eu não sei se eu me passei, mas eu não consegui perceber quais foram as questões que foram aplicadas nas entrevistas, né? Eu acho que não consta no artigo o protocolo, né, o instrumento de pesquisa que foi utilizado. E quando a gente faz ciência, né, uma das nossas prerrogativas bem importantes é
essa possibilidade de perenidade daquilo que fazemos, né? Porque outros pesquisadores podem vir a se servir daquela nossa ideia, né, de pesquisa para avançar, ajustar, enfim, tomar como base para novos trabalhos. Então, fica assim uma sugestão, né, para quando houver eventualmente uma nova versão do documento. Sim. Alguém teria mais alguma colocação? Ou acho que daí a gente podemos passar para o segundo, né, Ralph? Exatamente. Nós vamos ter um tempo ao final para fazer um comentário geral sobre os trabalhos e voltar, em alguns casos, especificamente para algum trabalho. Mas sugiro agora partirmos para o seguinte. Qual é na sua agenda, professora? Então, o próximo trabalho é sobre capacidade absortiva e desempenho de organizações de serviços educacionais profissionais. Eu acho que os autores também, se puderem projetar, né, Isso, exato. para isso, né, porque a gente viu que não vai conseguir. Não, no meu aqui eu não estou conseguindo. Tá bem. Bem-vinda, Vou Lisiane. compartilhar a tela, então, aqui. Só um minuto, Lisiane, eu vou te fazer como co-host aqui. Ok. Só vou me sinalizando se visualizam. Sim. Ok? Sim, Lisiane, só quando tu fores, tem que ver se está compartilhando o som interno do computador, que nem a Denise antes fez algum ajustezinho ali, né, Denise, e a gente passou a ouvir. Eu errei aqui, peraí. Só um instantinho. Estão ouvindo? Então, Não? Sim. Tá, Sim. só Lisiane, na tua tela tem 3 pontinhos lá em cima, aí você clica nele, aí vai aparecer assim, Share Sound, aí você marca. Não, mas eu estou vendo aqui, é só clicar o eu não. prosseguir. Ah, não? A gente não consegue, você consegue. Porque tá Tá, na sua- os 3 pontinhos é lá no YouTube, né? Não, aqui no Zoom mesmo. Aqui no Zoom mesmo. Tá. Compartilha. Ai. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Uhum. Eu acho que você tem que parar o compartilhamento e iniciar novamente, não? Hein, Denise, você não teve que parar e começar de novo? Não tive que parar. Ah, não. Porque a gente acha que não consegue ver esses 3 pontinhos. Tá. Denise, tu só me diz qual que é o pause record, stop record, captions. É lá embaixo, Share Sound. Encontrei. Boa. Vamos fazer um teste, então, aqui. Uhum. Visualizam? sim. Tá bem. Olá, eu sou Agora Lisiane sim, agora? e esse trabalho fala sobre capacidade absortiva e desempenho de organizações de serviços educacionais profissionais. A lente teórica desse trabalho busca desenvolver o tema capacidade absortiva, que nós vamos chamar de ACAP, e desempenho, que nós vamos chamar de DO, tendo como objeto serviços educacionais. Diante, então, de um contexto de incertezas, mudanças constantes e dinamismo ambiental, surge a necessidade de adaptação organizacional como forma de respostas rápidas, exploração de recursos, da mesma forma ampliação de capacidades da gestão, geração de valor como forma de potencializar a vantagem competitiva. Com isso, o presente estudo se justifica pela necessidade do cenário educacional dispor, apresentar capacidades sociais distintas aos estudos já realizados e pesquisas empíricas na área da ACAP, da indústria, e também vem colaborar com a capacidade da gestão e ligação do conhecimento novo ao conhecimento existente, que é também um dos balizadores dos estudos de capacidade absortiva. Com isso, esse estudo busca colaborar com as contribuições teóricas, sistematizando atributos ligados à produtividade e qualidade demandados pelo seu ambiente de atuação, considerando o cenário dinâmico, os requisitos das partes interessadas e eventos externos necessários e que demandam do cenário da educação, adaptação, e aqui eu cito, de curto prazo, todas as mudanças e adaptações necessárias desse negócio em relação à pandemia do Covid-19.
Assim, baseando-se nesse contexto de investigação, elaborou-se como problema de pesquisa, investigar qual a relação entre a ACAP e DO em serviços educacionais profissionais, propondo, então, atender o objetivo geral de analisar a ACAP e seu impacto no DO, no caso do segmento educacional. Para tanto, propõe-se discutir, como base conceitual do estudo, os tópicos de ACAP em serviços educacionais e desempenho organizacional que se relacionam à temática objeto de estudo, que são serviços educacionais, baseando-se, então, na leitura e pesquisa dos seus seminais, de modelos teóricos que fizeram e propuseram desenvolvimento no segmento educacional, neste objeto, bem como as escalas e modelos teóricos utilizados por vários autores, assim como os resultados dos mesmos. Como metodologia, então, o estudo é caracterizado por uma abordagem quantitativa de natureza descritiva, onde os dados primários foram construídos a partir da revisão de literatura e a pesquisa de campo a partir de dados secundários. As escolas de educação profissional analisadas, 42 delas estão sediadas no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina. A população compreendida foram líderes educacionais que atuam em diferentes níveis de ensino nessas escolas e que, juntamente com a direção e toda a comunidade escolar, promovem o desenvolvimento profissionalizante de trabalhadores para atuação no segmento do comércio de bens, serviços e turismo. E essas escolas oferecem cursos desde a formação inicial e continuada até a pós-graduação na modalidade tanto presencial quanto à distância. A amostra foram 210 líderes intermediários que atuam na área pedagógica, comercial e administrativa. Os questionários foram enviados de forma eletrônica, com o consentimento dos participantes e da organização. No total foram obtidas 77 observações completas. Foram feitos também o cálculo da amostra mínima pelo G-Power, garantindo com isso, então, a confiança dos dados e das observações na hora das análises estatísticas. E também foi feito um pré-teste antes da aplicação oficial do instrumento, a fim de verificar a consistência das escalas, aprimorar o instrumento, e foram aplicados então a 12 líderes intermediários de escolas do Rio Grande do Sul e também foram modelados no Smart PLS. Aqui, então, eu apresento a escala da ACAP, né, dos 14 itens, então, que foi adaptado a partir da Engelmann et al. 2016, que é uma escala que foi adaptada, então, no contexto brasileiro, a partir do modelo da Flatten, em 2011, e que foi escolhido em função da sua abrangência, do rigor metodológico, e que permite, com isso, a aplicação em diferentes segmentos do negócio. Aqui, então, eu trago os itens que compuseram a escala também do desempenho, que foi a partir, então, do modelo proposto por Kaplan e Norton, 2004, que propõe a associação de indicadores financeiros e não financeiros na implementação estratégica e objetivando, então, a geração de valor. E que no estudo foram utilizados 4 itens de variáveis observáveis nas escolas analisadas. Através, então, da modelagem dos dados e análises realizadas, chegou-se aos seguintes resultados: que a ACAP impacta no desempenho organizacional da organização estudada e que, portanto, vem de encontro ao preconizado pela Flatten e Engelmann. Também que as dimensões da ACAP impactaram no estudo no desempenho ligado a indicadores de produtividade, aquele de produção educacional e carga horária efetiva, mais do que os indicadores financeiros, que era o percentual orçamentário e também o superávit operacional. Que o desempenho expressa a geração de valor ao modelo de gestão e interesses organizacionais da organização objeto desse estudo. E que os indicadores estratégicos se relacionam às ações estratégicas, já preconizado pelos autores, bem como o posicionamento da organização em não obter lucros e investir em tecnologia, buscando a melhoria dos seus serviços. Como considerações finais, então, do trabalho, como contribuição teórica, verifica-se que o ambiente de atuação dos serviços educacionais exerce impacto, sim, na relação da ACAP e do desempenho, e que também reafirmam, com base nos estudos anteriores e em diferentes segmentos,
que a multidimensionalidade do construto da ACAP e, por consequência disso, ele precisa ser explorado e que novos estudos empíricos podem colaborar com novos contextos e com novos debates sobre a temática. Como contribuição prática, o estudo verifica que a ACAP ocupa uma função recursiva e também como atuação preditiva, melhorando os processos da organização, e que o desempenho tem impactado e equilibrado as dimensões da ACAP, da organização, especialmente no processo de transformação do conhecimento. Como contribuições gerenciais, trazemos a questão da qualidade da gestão e a atuação preditiva, uma vez que existe uma relação entre as capacidades e os resultados. Como estudos futuros, recomenda-se, então, que repita-se, né, essa temática, também realizando uma análise e um estudo qualitativo das relações entre esses construtos, bem como a utilização de outras escalas, instrumentos para coleta de dados, potencializando e colaborando ainda mais com o debate. E, por fim, a possibilidade de aplicação em outras populações e segmentos do negócio. Aqui os referenciais utilizados nesta apresentação e alguns também utilizados no trabalho. Em síntese, era isso. Agradeço a atenção de todos e desejo um ótimo SEMEAD para nós. Obrigado. Obrigada, Lisiane, pelo trabalho, né? Assim, a gente acompanhando ele, a gente consegue perceber, assim, o quão significativa foi, né, a coleta de dados de vocês, né? Uma amostra bastante representativa que acaba permitindo, né, várias explorações e vários olhares na mesma direção, né? Em que se permite identificar comportamentos, né, e como que isso acontece dentro do ambiente de aplicação realizado. Eu vou fazer uma provocação aqui, né, considerando, assim, o meu background, né, em termos de linha de pesquisa, vocês utilizaram a teoria da capacidade absortiva, né, através desses modelos, dentro de uma linha que buscou enfatizar ou valorizar, né, a questão da entrega preditiva, né, da possibilidade de, a partir de todo esse escopo de absorção de informações e de conhecimento, como que eles se transformam em prol, né, dessa continuidade, identificação de estratégias pelas diferentes organizações aqui dentro de um escopo e de um contexto bem específico. E a minha provocação vem no seguinte sentido: para além desse olhar da predição, né, que permite, então, projetar para o futuro, né, decisões, comportamentos com base nos dados que foram levantados, né, vocês chegaram a considerar, observar também toda essa questão através de uma perspectiva mais prospectiva, né? Conectando um pouco da linha de inteligência antecipativa, foresight, né? Que não somente tomam os dados tentando projetar, né? Numa ideia aqui muito de predição, né? Porque quando eu projeto no futuro, a partir de dados no passado, eu tenho essa continuidade, né? De comportamental aqui de linha de tempo. Uma outra forma que a gente tem de olhar para os mesmos dados é não somente tentar olhar para essa curva de tendência de como que vai se dar, né, no tempo e na continuidade, né, em termos de predição e de previsão o comportamento, mas também buscar pontos diferenciais significativos na linha de outliers, né, que permitem não somente seguir naquele comportamento já estabelecido, né, e tentar fazer dele uma continuidade, mas buscar pontos inovadores, pontos disruptivos, elementos que possam, muitas vezes, representar, né, justamente uma busca de melhor posicionamento pelo diferencial e não somente pela continuidade. Então, eu queria questionar aí os autores se eles chegaram a pensar em considerar esse tipo também de análise em cima dos dados, né, dessa amostra tão representativa, né, que vocês conseguiram obter.
Bem, professora, nós não pensamos nessa questão assim de uma atuação prospectiva. A ideia também, quando foi coletar na amostra de líderes intermediários, foi também buscar fazer uma conexão, não sei se eu consigo responder, mas dentro de uma perspectiva de microfundamentos da ACAP, né? Tendo a liderança, que é um antecedente importante, assim. E o nosso foco foi realmente assim, focar no desenvolvimento dessas lideranças, que são apoiadores dos diretores de unidades, é uma organização do Sistema S, né? Que atua na educação, então, profissional. E a gente tem um papel, falo a gente porque eu faço parte, né? eu trabalho na organização, então foi realmente pensar nessa questão de que as lideranças intermediárias também pudessem participar desse processo de transformação do conhecimento, e aí conectando, né, a questão da teoria como um microfundamento. Então, a continuidade também dos estudos, hoje eu estou no doutorado, e a ideia é dar continuidade a esse trabalho, utilizando a amostra mesmo, e também trazer para uma projeção, talvez, de inovação social corporativa, capacidade inovativa, né? Tentar explorar dentro de uma... E aí eu acho que vem bem essa sugestão que tu trouxeste, assim, né? De trabalhar mais a questão de pontos inovadores, questões disruptivas, né? Então, eu estou ainda no momento da leitura, da exploração de tudo isso, porque terminei a dissertação e fui direto para o doutorado, mas a ideia é realmente a gente pensar e que isso gere realmente valor e que a gente consiga também, né, potencializar aí, a atuação da organização. Tá bem, Lisiane. A Natália quer fazer uma contribuição? Sim, também, de novo, sem querer ocupar muito tempo, mas muito interessante o trabalho. Lisiane, eu queria comentar alguma coisa sobre a modelagem mesmo dos dados ali, sobre a estrutura que foi montada, e uma dúvida, assim, eu sei que, enfim, vocês se debruçaram bastante tempo em cima disso, então talvez o que eu fale aqui não faça sentido, mas eu vou tentar de qualquer jeito e aí depois vocês avaliam, tá? Eu vi que ali nas questões que foram abertas dentro de cada uma das dimensões, algumas das dimensões falam de gestores, enquanto outras dimensões falam de funcionários. Então, a sensação que eu fico é que existe ali uma expectativa de que algumas ações de gestores façam diferença, né, dentro dos resultados ali obtidos, enquanto outras expectativas estão mais associadas ao comportamento e às ações dos funcionários. Pelo que eu entendi, existe uma diferença aqui, né, de entendimento entre um e outro, e caso ela exista de fato, uma ideia talvez fosse abrir essa modelagem, né? Tu abrir em dois construtos distintos, um construto de ações que são tomadas pelos gestores e outro construto de ações que são tomadas pelos funcionários, e entender se esses construtos, qual é a força que cada um deles tem lá sobre o resultado. Não sei se faz sentido, tá? Eu estou falando em cima do que eu li, em cima do que foi apresentado e em cima do pouco que eu conheço a respeito de modelagem de equações estruturais, mas acredito que talvez possa ajudar. Se a ideia é continuar trabalhando nesse assunto e usar os mesmos dados que já foram coletados, talvez esse seja um caminho aí para ter um entendimento disso. O tanto que quem está trabalhando gerencialmente e administrativamente está gerando esse efeito final, e o tanto que ali o pessoal da linha de frente realmente está pegando essa informação e utilizando e realmente efetivando, né, as ações, está trazendo de diferencial. Era só isso. Perfeito. E também, assim, após a conclusão do estudo, veio também a possibilidade de a gente tentar rodar novamente eu até fiz algumas simulações assim dentro do Smart PLS, não rodando as 4 dimensões ali da ACAP, né? Mas também trabalhando uma dimensão só, e aí aquela que potencializou mais, que foi a de transformação, porque realmente assim, tem como explorar mais resultados nesse sentido. E a ideia também, porque o instrumento ali, ele foi replicado, né? Ele é um instrumento que foi, então, traduzido no modelo da Flatten ali, que é uma ressignificação, vamos dizer assim, do modelo tradicional, né? De análise das 4 dimensões da ACAP, numa perspectiva organizacional do Zari e George. Então, a gente procurou realmente buscar algo que a gente pudesse explorar dentro da perspectiva das lideranças intermediárias da organização. Diferentemente de tu pegar os CEOs, os executivos, os diretores das unidades, das escolas,
porque eles que realmente estão mais próximos, né, dos funcionários, e aí trabalhar dentro dessa percepção deles em relação à aplicação ali realmente do instrumento, né? Mas acredito sim, e tem aí já um movimento, eu já fiz até algumas simulações, sabe? Tentando explorar somente uma dimensão, porque daí a gente abre e tem condições de fazer uma análise mais detalhada e enriquecedora nesse sentido. É assim mesmo, né, Lisiane? Assim, a vida de um pesquisador é um eterno escolher o que fazer e deixar de lado todas as outras 1000 possibilidades que teríamos com os mesmos dados, com as mesmas teorias e com o mesmo conjunto de informações. Muito obrigada. De qual universidade que tu é, Lisiane? Só para eu não registrei. Quando eu concluí o mestrado, eu estava na Universidade de Passo Fundo. E agora eu estou na Unicinos. Ah, tá bem. Então, quem é que orienta o teu trabalho? Do mestrado foi a professora Cassiana Cruz, juntamente com o professor Rosseto, que era co-orientador da Univale. E no caso da Unicinos, agora a professora Cláudia Bittencourt, que também o foco dela são capacidades dinâmicas, né? Tá bem, não, só para saber aí aonde que tu, em que meio tu andas. O Marco Aurélio quer fazer um comentário, isso, tá? Por favor. Não estamos ouvindo, tá com o microfone fechado. Tá Fechado, tá, agora acho que está ouvindo, né? Sim. Tá, eu queria cumprimentar, então, os autores, né? Trabalho muito interessante, gostei muito, e um assunto, assim, que me interessa particularmente sobre capacidades dinâmicas, né? E eu queria que você pudesse passar a sua opinião, filho, sobre o seu entendimento do que seja capacidade dinâmica, porque me parece que a capacidade absortiva, ela tem outro foco, né? Então, qual a sua opinião sobre qual conceito que você definiria melhor a capacidade dinâmica? Como um processo, efetivamente? Ou... A capacidade absortiva, eu compreendo, professor, e me corrija se eu estiver equivocada, que ela é uma das partes da capacidade dinâmica, né? Então, a forma de gerar conhecimento com uma finalidade, não vamos falar dentro do segmento de atuação nosso, que não visa lucro, mas de gerar valor, né? Mas ele tem essa finalidade comercial, assim. E a capacidade dinâmica, do meu ponto de vista, ela estaria mais num escopo maior, né, de como que a geração de conhecimento, a geração de capacidades, especialmente no cenário educacional, né, como que mobiliza capacidades, recursos, estruturas, pessoas, né, para realmente gerar, então, não só a questão de valor, mas também potencializar a organização para que tudo atue em perfeita sincronia, né? Então... Tá bom. Muito obrigado. Eu vou fazer uma contribuição aqui, porque eu sempre também discuto com os meus alunos essa questão da capacidade dinâmica, da capacidade absortiva, né? E assim, de uma forma muito simples, né? A forma como eu percebo e que faz sentido, né? Para o meu olhar, é que a capacidade absortiva, ela é parte da capacidade dinâmica, como a Lisiane bem comentou, e eu associo ela muito como uma esponja, né? Justamente com a ideia de absorção, né? Para que possamos desenvolver uma capacidade dinâmica. O que é uma capacidade dinâmica? É justamente essa adaptação constante aos movimentos, às demandas, às inovações, às transformações do ambiente, né? Então, a empresa precisa a todo momento estar dinamicamente se ajustando, se adaptando e, quiçá, a partir do que nós desenvolvemos aqui no nosso grupo de pesquisa na Federal do Rio Grande do Sul, se antecipar a esses movimentos e não somente reagir a eles, né? Então, a capacidade absortiva é uma parte da capacidade dinâmica que está ligada à forma como eu percebo o ambiente, como que eu monitoro o ambiente, como que eu coleto informações, como que eu percebo informações, mas não somente isso, porque não adianta eu coletar e me alimentar de um monte de dados e um monte de coisas, eu não faço nada com isso. Então, eu tenho que, por conta desses dados, alinhar eles, né, a realidade, assim, ao local onde eu me situo naquele momento, ao contexto a partir do qual eu estou observando esse ambiente, para justamente
aí começar a fazer sentido, a criar sentido desses dados, mas não para toda e qualquer organização, tem que ser em relação à minha organização, né? Que talvez a organização vizinha pode ser até mesmo do mesmo segmento, ela vai olhar aqueles mesmos dados de uma outra forma. Então, a gente acaba ficando sempre num nível aqui micro-organizacional, né? De observação que é muito, vou chamar particular de cada organização. Enfim, só me meti aqui no assunto que a Lisiane talvez saiba bem mais do que eu. Ok, pessoal, vamos para frente, então, vamos dar sequência. Então, o próximo trabalho que nós temos aqui para apresentação é o Technology and Business Relationships. Eu acredito que seja o trabalho que o Marco Aurélio vai apresentar, né, Marco? É isso mesmo. Obrigado. Então, eu só não sei agora, o Ralphin, ele consegue te colocar de co-anfitrião, deixa eu ver quem que tá, porque eu estou num papel aqui de convidada nessa sessão, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Professora Então, Raquel, eu entrei aqui pelo celular, vou ver se eu consigo... Não, mas eu estou vendo aqui que a Denise... Não, a Lisiane está como principal aqui na sessão nesse momento. Lisiane, por favor, coloca o Marco Aurélio também como co-anfitrião para que ele possa projetar a apresentação dele. Eu acho que o professor tinha me colocado como host ali, né? Deixa eu trocar aqui. E daí tu vai conseguir fazer essa alocação aí de funções. Eu não tenho esse poder. Eu mudei aqui, coloco o professor Marco Aurélio? Sim, coloca, por favor. E depois o Marco Aurélio vai ter que passar para a Natália, daí no final. Oi, né, professor? Não, para mim não aparece nada ainda de mudança. E agora? Deixa eu ver. Nada? Nenhum... A imagem não apareceu? Não. Agora sim. Agora tu pode projetar. Então tá. Então a ideia aqui é a introdução, né? A gente vê aqui que a digitalização... A gente não está vendo nada. A gente só viu que tu virou host agora. Tu precisa compartilhar, não apareceu aí. Não apareceu aqui, espera só um minuto. Acho que agora vai dar. Share screen. Tá bem, agora você só vai ter que cuidar para a questão do áudio, né? Sim, vocês estão me ouvindo, né? Sim, mas é que quando você iniciar a apresentação, vai ter que compartilhar o som do computador. Se a Denise e a Elisiane puderem, nos 3 pontinhos lá na parte superior da tela, é isso, gurias? Não, se estão me ouvindo? Estão vendo a tela, não? Sim. Então tá. Aí eu posso ir tocando aqui também, né? Ela não está gravada? Está gravado, mas eu posso adiantar aqui, para não... Porque vocês já viram o vídeo também, né? Essa é a verdade. Então, a ideia aqui é a seguinte, a introdução, ela fala, o nosso tema é relacionamentos nas redes de negócio, né? Da indústria 4.0, num segmento de automação e robótica. Então, é uma pesquisa na área de administração de empresas. E a ideia nessa introdução, a gente só queria dizer assim, né, que a gente pretende discutir os relacionamentos entre as empresas, somente isso. As empresas têm que ser do mesmo setor de atuação, já que eu preciso ter uma mensuração devida dentro da competitividade. No final, o interesse é esse, né? Seguindo agora a apresentação,
referência teórica que nós utilizamos foi relacionamentos de negócios, né, e vínculos interempresariais. Então, se encontra aí os principais autores, são autores de muita repercussão, né, Williamson, Dier Singh, enfim. E a ideia é realmente tratar de relacionamentos. Prosseguindo. Uma adiantadinha aqui. Queria simplificar mais, mas tá. Bem, o método. Sobre o método, é identificar e estimar a intensidade das tecnologias digitais usadas pelas companhias, pelas empresas que a gente pesquisou. Foram 18, né? No final só foram aproveitadas 16, quer dizer, é uma amostra muito ruim, né? Pequena. Isso é que estragou realmente todo o trabalho, mas a gente pode alavancar essa amostra e o nosso desejo é esse. E identificamos também, medimos a intensidade dos relacionamentos das companhias com suas redes de negócio. E relacionamos os dois elementos, né? A pesquisa é caráter exploratório com uma abordagem quantitativa. Foi usado como instrumento de pesquisa o questionário da intensidade tecnológica e o questionário da intensidade dos relacionamentos com as redes de negócio. E também uma pequena pesquisa na plataforma Scopus, com 18 artigos de interesse. Como resultado, nós verificamos que o link, né, o relacionamento de transferência de informação, tecnologia, inovação e novidade com os clientes foi o mais expressivo, o que já era esperado também, né? E os demais aqui também não são muito importantes, esses primeiros. Mas eu destaco aqui que a intensidade média dos vínculos com a intensidade média da tecnologia, ela obteve uma correlação de Pearson de 0,74, que é bem expressiva, insinuando a dizer assim, quanto mais tecnologia a empresa tem, maior a necessidade de desenvolver vínculos econômicos e sociais com a sua rede de negócios. Então, esse é o grande achado, né, como o grande resultado da pesquisa. Também temos o achado da complementariedade, que eu achei interessante, porque ele indica ali a ocorrência de maturidade tecnológica das empresas a partir do momento que elas começam a receber a tecnologia até os níveis mais avançados. Então, isso foi muito interessante e abre até um outro caminho para essa pesquisa nossa. E, como conclusão, a correlação positiva entre tecnologia e intensidade dos vínculos econômicos e sociais, que são relacionamentos, né? Econômicos e sociais. Como achado relevante, a existência de complementariedade entre os vínculos com a tecnologia foi verificado. Então, abrindo o caminho aí para a pesquisa da maturidade tecnológica das empresas, com respeito à implementação tecnológica de cada empresa. É isso aí. Muito obrigado. E está encerrada a apresentação. Marco Aurélio, pela apresentação do trabalho, é um assunto muito interessante, né? Essa exploração da influência das tecnologias digitais nas relações comerciais, né? E esses resultados encontrados especificamente nessa complementaridade que você evocou, né, entre laços sociais e econômicos, né? O quanto que nessas aquisições iniciais de tecnologias, esses laços
econômicos são valorizados, né, num primeiro momento, mas que após, né, fim dessa parte, esse passo inicial, vamos chamar assim, dessas aquisições digitais, a questão social, os laços sociais passam a ser mais evidentes, mais preponderantes, né, nos relacionamentos, e que isso acaba tendo uma conexão forte também com a maturidade digital das empresas. Então, é nesse sentido que entra a minha colocação, assim, Marco Aurélio. O que vocês usaram? Vocês usaram uma escala para mensurar essa maturidade digital que acaba tendo a ver com esse nível, né, de intensidade de uso das tecnologias e esse comportamento que passa de econômico para social? Como é que vocês conduziram assim essa coleta de informações? Obrigado pela pergunta. A intensidade tecnológica nós oferimos partindo de uma... não seria assim uma tomada de dados, né, de cada gerente ou diretor da empresa, normalmente é o diretor. Então, ele dizia o nível para cada tecnologia da indústria 4.0, típica da indústria 4.0, ele valorava de 1 a 5 qual era o nível que ele se encontrava em relação aos concorrentes dele. Então, ele teria assim, uma referência, né, que é os concorrentes, para dizer, para estimar, né, qual é o nível, e assim foi feito para todas as tecnologias digitais, e também, de certa forma, foi feito os relacionamentos de cada empresa com seus concorrentes, com seus fornecedores e com seus clientes. Né? Então, assim, ele a composição da rede de negócios primária. Né? Então, assim, ele estimou. E dessa feita, a gente pôde tirar aí esses resultados. Não sei se respondi a pergunta, mas... Não, está certo, sim, muito obrigada. Alguém teria alguma contribuição? Se não, podemos passar de imediato para o último trabalho. Eu só vou precisar que o Marco Aurélio agora, Marco Aurélio, você pode passar o anfitrião para a Natália? Tá. Agora tem que indicar aqui como é que é, peraí. Ali no Zoom, Aqui em cima, né? Eu acho que na lista de participantes ali, você identifica a Natália. Eu não sei se talvez a Lisiane possa fazer também, como co-anfitrião, que ela já fez antes para você. Lisiane, você consegue? Ou a Denise, quem sabe? Você também está como co-anfitrião. Eu acho que qualquer um dos três consegue passar o anfitrião para a Natália também. Ou um co-host, não sei. Não consigo aqui. Invite. É só você mesmo, Marco Aurélio, que eu acho que só o anfitrião principal. É só eu, né? Eu passo para quem agora? Natália. Natália. Ver se eu consigo passar aqui. Make host. Isso. Yes. Ok. Bem, está feito. Vê se a Natália... Não, tudo bem, você passou para mim, mas agora eu passo para a Natália. Deixa eu achar aqui agora. Pronto. Eu passei para a Natália, né? Não, entrou para mim, mas tudo bem, agora eu faço a mão aqui. Olha, Natália, se tu consegue agora. Sim, consigo. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui o compartilhamento. Só um minutinho, tá? Tá bem. Enquanto isso, eu vou aproveitando, então, para apresentar o título do nosso último artigo desta sessão. Então, é um artigo que fala sobre os vieses da cognição humana no estudo do Foresight, uma revisão sistemática da literatura. É um trabalho conduzido pelo aluno de mestrado Henrique Vassalli e com colaboração da professora Natália Marrone Borges, aqui presente, representando os autores, né?
e sob a minha orientação. É um estudo que está sendo conduzido aqui no nosso grupo de pesquisa. Pessoal, eu só queria pedir se pudessem parar de compartilhar a tela. Aurélio, você tem que parar o seu compartilhamento, por favor, porque senão a Natália Só não... um minuto. Ok. Acho que agora sim, Natália. Uhum. Então, só para ir contextualizando, esse estudo é desenvolvido, então, no nosso grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. São trabalhos na linha do Foresight, né? Então, a professora Natália, ela faz parte desse grupo de pesquisa, a professora doutora Natália, e nós estamos aí conduzindo, então, co-orientando esse trabalho do Henrique Vassali, aluno de mestrado, que infelizmente não pode estar aqui conosco. Natália, pode... Tá certo, vou iniciar aqui, pessoal. Bom dia, pessoal. Tá muito baixinho, né? Bota mais alto. Eu vou aumentar o volume, só um minuto. Apresentar a todos o nosso artigo, que chama Os Vieses da Cognição Humana no Estudo do Foresight, uma revisão sistemática da literatura. Esse artigo ele foi escrito pelo Henrique Vassali, que é mestrando ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pela professora doutora Raquel Janissac Muniz, e eu trabalho em conjunto ali, principalmente nas partes que dizem respeito a vieses cognitivos, especialmente porque a minha tese teve uma base aí nesse assunto, tá? Então, o trabalho é esse é o nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos normalmente com estudos orientados ao futuro, né? Então, a gente enxerga diferentes horizontes, assim, e diferentes objetos, né, para tratar a questão do Foresight, estudos futuros. Nossa equipe é essa. Tá? Sem mais delongas, eu vou partir para o nosso contexto aqui, tentar deixar todo mundo na mesma página com relação ao nosso tema e com relação ao tema do artigo, porque o nosso tempinho é curto, né? Então, vamos lá. A gente vive uma realidade de transformações que são disruptivas, né? E essa realidade de transformações disruptivas, ela impulsiona essa necessidade de antecipar as ameaças e oportunidades que são advindas desse novo cenário. Então, na verdade, cada vez mais transformações vêm acontecendo, os executivos, tomadores de decisão, começam a se interessar pelo assunto de conseguir, né, ter uma posição um pouco mais proativa com relação a essas transformações, e isso impulsiona, né, então, essa necessidade. Essa impulsão faz com que haja esse crescimento rápido e acentuado de estudos a respeito do Foresight, que é o que está acontecendo nesse momento, né? E quando a gente começa a estudar o Foresight, e aí é que tem uma série de variação, né, de termos e conceitos que são associados ao Foresight, mas utilizamos o Foresight como base para a gente poder seguir. Mas fato é que quando a gente mergulha no tema, né, existem uma série de pontos e de aprendizagens e de nuances que precisam ser melhor olhadas, analisadas e até mesmo teorizadas. Então, um desses pontos que vem sendo olhado e que foi o que a gente focou dentro desse artigo é a questão de o Foresight possuir, então, um elemento humano, né? Esse elemento humano, ele abre espaço para muitas coisas, ele é extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, ele abre espaço para que os vieses aconteçam. E é sobre isso que esse trabalho trata, bem? Então, em termos de contexto ainda, né, já trazendo um pouco de referencial teórico para vocês e para a gente conseguir se colocar novamente aí na mesma página, o Foresight seria esse processo de criação de compreensão e apropriação da informação gerada, olhando para um futuro, né? E através desse processo, por meio desse processo, a gente vai utilizar meios qualitativos e quantitativos para que a gente tenha condições de monitorar pistas e indicadores de um desenvolvimento em evolução, tá? Então, é um processo, é tratado como um processo organizacional, geralmente multidisciplinar, mas o que a gente percebe na teoria e na prática
é a propensão dos executivos a realizarem foresight de uma maneira mais individual, ou seja, de pegarem essas atividades que são associadas a um processo organizacional e realizarem individualmente. Tá? Aí, quando a gente olha para vieses cognitivos, os vieses cognitivos eles são entendidos como essas lentes individuais pelas quais as pessoas observam suas experiências individuais, meios culturais, comportamento rotineiro, ideologias, que influenciam as memórias do passado. E esses, por sua vez, vão influenciar os pontos de vista das pessoas, as suposições, a seleção e a qualidade das informações que as pessoas processam no presente. Basicamente, todas as experiências que nós vivemos no passado, de alguma maneira, elas interferem e afetam a nossa percepção. E isso pode nos causar vieses, né? De maneira que a gente enxerga algumas coisas não da maneira como elas efetivamente são, mas da maneira como a gente consegue enxergar por conta das nossas experiências, né? Aí é aqui o ponto que chama bastante atenção e que é o que gera esse link no trabalho que nos importa, né? Esses vieses cognitivos, eles acontecem com uma particular frequência no planejamento estratégico e nos processos de decisão, especialmente quando os tomadores de decisão são confrontados com alta incerteza ambiental. Então, a gente está praticamente aqui narrando um processo de foresight, né? Que está associado a um planejamento estratégico, que existe aí uma demanda muito grande de tomada de decisão rápida, e essa demanda de tomada de decisão, ela normalmente é não baseada em fatos concretos, mas sim em sinais ambíguos, sinais fracos, né, que caracterizam essa incerteza. E aí, outro ponto que chama atenção e que também justifica o trabalho é que a gente ainda possui uma compreensão limitada de vários vieses cognitivos que afetam o foresight estratégico. Então, esse é o nosso pano de fundo, a gente estruturou todo esse cenário, evidentemente que no artigo está muito melhor explorado, né? Mas com tudo isso a gente consegue chegar à pergunta que a gente pretende responder, que é qual é o estado da arte referente aos estudos sobre os vieses da cognição humana no foresight e quais seriam os principais vieses já abordados. Então, a gente, para isso, trabalhou com revisão sistemática de literatura, né? A revisão sistemática de literatura, ela oferece essa possibilidade de a gente combinar diferentes referências de literatura, criando fundações sólidas para o desenvolvimento de pesquisas futuras, o que está bem alinhado com o objetivo do trabalho e também com o objetivo dos pesquisadores vinculados a esse trabalho, especialmente o Henrique. Tá? Então, a gente encontrou inicialmente 375 publicações, no primeiro corte viraram 352, depois disso passaram para 23, e ao fim foram 10 artigos que foram efetivamente trabalhados, tá? Então, em termos de resultado, a gente observa que a abordagem dos vieses cognitivos no foresight ainda não apresenta esse volume significativo de publicações na literatura. Foram 10 publicações consideradas relevantes, a metade delas publicadas entre 2020 e 2021. A maior parte delas em área de gestão, negócios e contabilidade, depois ciências sociais e psicologia, e metade dos estudos publicados na Europa, seguidos então por América do Sul, Ásia e uma publicação proveniente da Oceania. Ao todo, foram identificados mais de 25 vieses cognitivos, vários com similaridades entre si, né? Enquanto alguns estudos focavam nos vieses de uma maneira mais geral, então falava de vieses afetando ou dos vieses associados, etc. Outros assuntos trabalhavam de uma maneira mais profunda e específica um viés exclusivo, né? Em termos de modelos estruturais, teve um trabalho que fez a proposição de um modelo associando esse viés de foresight, então, como síntese de dois vieses anteriores, que seria o viés da retrospectiva e o viés do determinismo. Foi o único modelo estrutural para montagem e estruturação de um viés, né, dentro dos trabalhos que a gente conseguiu observar. Aqui são todos os vieses, a gente não tem tempo hábil para falar de todos eles, né? Estão salientados o viés da retrospectiva e o viés de conveniência, especificamente porque eles foram os únicos que se repetiram ao longo desses 10 trabalhos. Todos os demais apareceram uma única vez em um único trabalho. Bem, em termos de resultados ainda, a gente identifica que existem alguns trabalhos, acho que agora não tenho certeza, acho que são 7 trabalhos, que têm essas estratégias baseadas em... Desculpa, que estabelecem estratégias para que a gente tenha condições de reduzir o efeito do viés. Tá? Dentre esses, os principais são aqueles que trazem estratégias baseadas em diversidade, negação e abstração,
né, que então argumentam essa possibilidade de mitigar os vieses que surgem em qualquer ponto do processo foresight. E uma outra técnica que é citada também para redução de vieses e que já é bastante conhecida de quem estuda o tema, é o planejamento de cenários, que vem sempre junto, associado aí a uma série de trabalhos que se vinculam a estudos futuros, tá bem? Como considerações finais, né, a gente observa que, embora o estudo dos viés da cognição humana e seu impacto nas organizações seja um tema que vem recebendo a atenção acadêmica com mais intensidade na disciplina do foresight apenas recentemente, tanto é que a gente achou mais artigos aí só nos últimos 2 anos, existem alguns trabalhos que consideram a questão de maneira significativa. Esses estudos acharam os viéses cognitivos presentes em diferentes ambientes organizacionais, contextualizando a existência e as potenciais consequências desse tipo de viés, e, em alguns casos, como foi dito, propondo as abordagens, né, para sua mitigação, que de alguma maneira já ajuda na orientação, tanto na identificação do problema, quanto na orientação, né, de uma solução. Esses achados todos podem servir de um ponto inicial para novos estudos que se alinhem a buscar preencher os gaps ainda existentes nesse contexto, para que a gente tenha condições de identificar novas problemáticas, e também para que a gente possa, né, ter a oportunidade de considerar a integração de elementos importantes dos estudos que já foram publicados. Tá? Em termos de possibilidades futuras, a tentativa de relacionar os tipos de viéses a cada tipo de natureza, aprofundar as propostas de abordagem para mitigar os impactos, e considerar a importância da tecnologia emergente, machine learning, inteligência artificial, como um novo elemento que possa interagir com esses pontos. Acho que eu já venci o tempo, pessoal, peço desculpas, mas aqui estão os nossos contatos, estamos disponíveis para conversar, trocar ideia e discutir aí os caminhos da pesquisa. Tá bem? Muito obrigada a todos. Obrigada, Natália, pela apresentação sintética aí do trabalho. É um trabalho que muito nos motiva, né? Que é esse levantamento dessa, vamos chamar assim, desse leque, né, de vieses cognitivos que tanto interferem no nosso caso, né, dentro de estudos de foresight, mas a gente sabe que os vieses cognitivos eles estão presentes em todas as questões de comportamentais, aqui para focar aqui mais um pouco, né, na nossa área, nas questões de economia comportamental, né, que envolve tanto, né, esse posicionamento das pessoas frente à necessidade de tomar decisões. Né? E quando a gente fala de tomar decisões, a gente sempre pensa numa decisão com pompas, agora eu tenho que decidir sobre. Não é isso, né? É no dia a dia, através de todas as nossas micro decisões, os nossos vieses, né, que são formados aí por um leque vasto. A Natália tem ampla experiência nisso, a tese de doutorado dela tratou de um viés em específico, que é o viés da ilusão de controle, né, Natália? E aqui nessa tabela do trabalho que nós estamos orientando o Henrique, na sua dissertação de mestrado, a gente tem um levantamento bastante amplo, né, de todas essas questões. Então, vou provocar aqui a Natália, né, a partir dessa lista, desse conjunto de vieses, né, que interferem nessa tomada de decisão, e para além desses achados, né, da revisão sistemática de literatura do Henrique, que evidenciam esse viés da retrospectiva, que para a gente é muito óbvio, né, assim, a presença desse viés, o quanto que esse outro viés, né, que é o viés da conveniência, acaba tendo uma relação muito forte, né, com essa questão da ilusão de controle, né, Natália, porque é conveniente para mim, tomador de decisão, né, então a gente entra aí com o viés da conveniência, optar por esse caminho e não esse, né, naquela ilusão de controle de que eu, tomando essa decisão, vai conseguir orientar melhor os meus próximos passos. Não sei se tu quer fazer algum comentário aí nesse sentido. Pessoal, estudar vieses é muito interessante, né? Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade, mas assim, a leitura do livro do Daniel Kahneman, aquele Rápido e Devagar, já introduz assim muito o que seria o assunto de uma maneira bem direcionada, né? Acho que é um bom ponto de partida, assim.
E eu acho que é um pouco disso que a Raquel trouxe, um pouco do que aparece ali no trabalho, especialmente na tabela que foi estruturada pelo Henrique, né? Porque sintetiza muito daquilo que a gente tem hoje em termos de vieses, tá? Ainda dentro da psicologia muitas coisas se misturam, né? Então, quando a gente fala de um viés de conveniência, a gente está falando especificamente daquilo que a gente decide ou que a gente acaba olhando para o objeto, né? Entendendo como melhor aquilo que é mais conveniente para a gente, sem a gente conseguir se dar conta de todo o restante que existe, né? E não é um processo que seja algo que a gente perceba, né? Não é algo racional. Então, naturalmente, assim, quando a gente fala em tomada de decisão de alto nível, que é o que a gente está falando ali no Foresight, de tomada de decisão estratégica, e a gente fala de vieses, é muito difícil, porque é um trabalho de conscientização de todos aqueles tomadores de decisão, que muitas vezes a gente está falando do C-level ali, a gente está falando de pessoas que têm um alto nível, né, intelectual, enfim, e já tem uma carreira muito estruturada, montada. Então, achar esses acessos para conseguir sensibilizar esse tipo de assunto é algo sempre muito delicado, assim, né? Eu acho que os estudos, eles estão, como se pode demonstrar, né, são bem iniciais, assim, a gente está com um caminho muito aberto, né? Foram 10 estudos que conseguiram ser trabalhados, então imaginem o tanto que a gente ainda tem, né, de possibilidades aí de estudos pela frente. E acho que é um assunto bem promissor, assim, acredito que tenha bastante coisa a ser desenvolvida, não só no campo do Foresight, como em diversos outros, assim, a parte dos vieses ainda precisa ser muito explorada. É desafiadora especificamente porque a gente vai precisar acessar comportamento das pessoas, então muitas vezes as técnicas de pesquisa, elas saem um pouco, né, do que a gente tem como padrão em negócios, vai ter que ir para experimento, vai ter que ir para num novo caminho que está mais voltado ali à psicologia, mas assim, me parece que já caiu de maduro, a gente está precisando falar sobre isso e espero que o assunto interesse a todos também. Legal, Natália, obrigada. A gente sabe, né, o quanto que, como a gente comentou antes, né, as vias de pesquisa que se abrem a partir de uma ideia de base, elas são inúmeras, né? E a gente, assim, tem uma característica aqui no grupo de pesquisa, né, de tentar abraçar várias delas ao mesmo tempo, sabendo que a gente precisa fazer essas escolhas. Mas, enfim, está aí na pauta, né, Natália, nos próximos passos aí, em relação a essa excelente temática que tanto é importante, de novo, não somente no foco que nós demos aqui nesse trabalho, que é o Foresight, que trata, né, de inteligência, de monitoramento de ambiente, né, de transformação de sinais em insights informacionais, mas N outras aplicações comportamentais, tecnológicas, sociais, culturais, que a gente tanto é desafiado nos nossos dias a dia. Eu vi que o Ralfin levantou a mão. Ralfin, por favor. Obrigado, professora. Bom, desculpem, eu perdi aqui não somente energia, sinal, houve uma queda de energia aqui, fiquei fora por um tempo. Mas bacana. Obrigado, professora Raquel, por manter a sala aberta. Eu acho que foi uma boa prática também deixar alguns de vocês como co-hosts. Isso fez com que as apresentações pudessem prosseguir. Natália, muito interessante, eu li esse artigo, muito interessante o que você está estudando, e eu tenho um interesse particular nisso, porque eu faço parte do meu projeto de pesquisa, estudar a utilização de machine learning, especificamente inteligência artificial, no monitoramento e acompanhamento da maturidade de riscos, não riscos financeiros, mas riscos corporativos. E aí a professora Raquel comentou agora nesse aspecto de observar os sinais, entender onde estão esses sinais, observar e ver como eles estão progredindo ao longo do tempo. E eu vi que você citou no final do teu trabalho os gaps, e eu particularmente acho que você falou que novos estudos se alinham a buscar preencher os gaps que ainda existem nesse contexto. Você chegou a mapear, vocês chegaram a dar uma mapeada nesses gaps, ou ainda uma atividade que faz parte dos próximos passos? Ralph, é uma atividade que faz parte dos próximos passos, né? Esses são os estudos
futuros ali. O Henrique, ele é o nosso mestrando, e esse foi o primeiro, Raquel me corrige se eu estiver errado, tá? Mas até onde eu sei, esse foi o primeiro artigo que ele escreveu, e toda a dissertação dele vai se basear nos resultados desse trabalho, daqui, dos feedbacks que a gente vai recebendo desse trabalho, a gente vai conseguindo direcionar os próximos estudos que vão ser realizados, tá? Quando se fala ali em inteligência artificial e machine learning dentro desse contexto, eu acho interessante sinalizar, porque, bom, toda vez que se fala em inteligência artificial, meu olho brilha. Eu trabalho num hub de inteligência artificial que fica aqui no Tecnopuc, em Porto Alegre, então gosto muito do assunto, trabalho, já conheço diversas soluções que olham para a inteligência artificial sob o âmbito dos riscos financeiros, né, especificamente dentro de bancos. Mas acho que existe um caminho bem aberto aí, tá, professor? Se houver interesse, porque a gente tem bastante coisa, as minhas pesquisas daqui para frente estão caminhando para o lado de inteligência artificial também, por conta da minha atuação. Então, acho que temos uma via bem aberta e se houver interesse, a gente pode fazer bastante trabalho conjuntamente. Ralph, eu vou me meter aqui também, né? Eu gostei muito da tua temática aí de pesquisa. Nós temos também aqui dentro do nosso grupo de pesquisa, para além da Natália, que é especialista, né, nessa linha dentro do nosso grupo, né, que busca olhar o foresight com essa lente, né, não somente dos vieses, mas agora incorporando também a questão da inteligência artificial, questões da ética e tudo mais. Nós temos também o trabalho, então, do Henrique, que caminha um pouco nessa via, e o da Vivian. A Vivian está em doutoramento também, e ela também está nessa linha de associar machine learning, inteligência artificial e tomada de decisão não repetitiva, né? Nessa linha dessa abordagem mais qualitativa mesmo, que esse olhar, né, do foresight exige. Né? Então, assim, a gente não tem uma repetição de interpretação, a gente não tem uma repetição de tomada de decisão, especialmente porque a gente está aqui numa esfera da gestão estratégica. Então, Ralph, acho que no futuro, talvez algumas discussões interessantes aí possam surgir entre os nossos trabalhos e os nossos grupos de pesquisa. Então, fica aí, assim, a seguir cenas dos próximos capítulos, né? Sem dúvida. Agradeço muito, professora Raquel, professora Natália. Tenho aqui os contatos de vocês. Terei o maior prazer em interagir com vocês a respeito desse tema. Acho que podemos fazer coisas bacanas aí juntos. E vamos continuar o contato. Bom, desculpe, professora Raquel, você ia falar? Não, eu ia encerrar a sessão, não sei, mas eu acho que só agradecer a presença, né, da Denise, da Lisiane, do Marco Aurélio, da Natália, né, que vieram aqui hoje, então, apresentar os seus frutos de pesquisa e que a gente acabou travando aqui boas discussões, né, e sempre borbulhando muitas ideias aí para os próximos passos. Então, vou deixar aqui no chat também, assim, é meu papel aqui também como moderadora de sessão, convidar vocês tanto a avaliar, né, a sessão e, assim, o evento, e também aqueles que desejarem acessar a sala de networking nos links que estão ali no chat. Ralph, obrigado, e passo a palavra, então, de volta para ti. Muito obrigado. Bom, eu novamente peço desculpas, a CPFL me derrubou aqui por um bom tempo, mas faz parte. Bom, ótimo. Obrigado, professora Raquel, obrigado a todos os participantes, desejo sucesso a vocês e vamos prosseguir com o restante do evento ao longo do dia de hoje. Muito obrigada, um abraço e boa continuação aí para todo mundo. Obrigado. Obrigado.